Em um dos versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala cita Ahl al-Kitab, cita os adeptos do livro, lemos que Deus Altíssimo seja diz: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. A tradução aproximada: então, se eles argumentam contigo, diga a eles: eu dirigi a minha face a Deus, e assim também aqueles que me seguem. E depois vem o termo Ahl al-Kitab. E diga àqueles a quem concedemos o livro e aos iletrados: Aslamtum, vocês se submetem a Deus, vocês são muçulmanos. Então, se eles aceitarem a submissão a Deus, eles estarão orientados. Então Deus Altíssimo seja, nesse versículo cita: e diga àqueles a quem concedemos o livro, e diga também aos iletrados. Ou seja, significa os árabes, na época do profeta alaihi salatu wassalam, que não tinham o conhecimento do livro, ou seja, eles são iletrados, analfabetos no assunto das escrituras, no assunto das mensagens reveladas por Deus Altíssimo seja. Então é revelado ao Corão ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e os pagãos, os idólatras em Meca e na Arábia em geral, eles não acreditavam nos livros que antecederam o Alcorão, a Torá, o Evangelho. Temos uma história que nos revela mais sobre esse assunto. Os idólatras em Meca se dirigiram até os judeus e queriam perguntar aos judeus sobre a profecia. Perguntaram sobre Muhammad. Eles procuravam algo para desafiar o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, para provar que ele é um impostor, para provar que ele não é um verdadeiro profeta e mensageiro. Então foram até os judeus, porque eles sabem que os judeus creem na Torá. Eles têm acesso ao livro e conhecimento das escrituras. Então falaram sobre Muhammad. Então os judeus aconselharam eles e disseram: perguntem a Muhammad 3 perguntas. Se ele responder a todas elas, ele não é um profeta. Se ele não responder a nenhuma dessas perguntas, ele também não é um profeta. E se ele responder a algumas dessas perguntas, ele é um verdadeiro profeta. Então disseram para eles: perguntem sobre um grupo de jovens que sumiu na era antiga. Perguntem sobre um homem que percorreu o Ocidente e o Oriente, um homem que teve um poder consolidado no mundo inteiro em sua época. E também perguntem sobre a alma, o que é a essência da alma. Então, os idólatras de Meca, os Quraishitas, foram até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e agora tinham perguntas para interrogar ao mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, em quem eles não acreditavam, eles eram opositores dele. E fizeram as perguntas, e depois de o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, receber essas perguntas, foi revelado para ele Surat al-Kahf, a Surata da Caverna, onde Deus Altíssimo seja cita a história desses jovens que se isolaram na caverna e adormeceram durante mais de 300 anos. Inclusive, esse episódio é conhecido entre os cristãos como o episódio dos 7 jovens santos adormecidos de Éfeso. Os 7 santos jovens adormecidos de Éfeso. É algo que existe entre os cristãos e que ocorreu mais ou menos em 250 depois de Cristo, e que é revelado ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, uma prova de sua profecia, porque ele não tinha acesso a essas informações. E também em Surat al-Kahf é revelado sobre Dhul Qarnayn, o homem a quem Deus concedeu o poder, e o seu poder se consolidou no Ocidente e no Oriente. E também é revelado sobre a alma em outra sura, outro versículo sobre a alma. Deus Altíssimo seja, não responde ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, sobre o que é a alma. E aí Deus diz para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e lemos esse versículo em Surat al-Isra: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. E se te perguntam, te interrogam sobre a alma, dize: a alma é assunto de meu Senhor, é assunto da parte de Deus Altíssimo seja. E não vos foi concedido do conhecimento senão uma parte pequena, uma ínfima parte. Então essa história nos revela o sentido, o significado de Ahl al-Kitab e como naquela época da revelação do Alcorão, do envio de Muhammad como mensageiro de Deus, aqueles que tinham acesso ao livro e conhecimento do livro sabiam que Muhammad era um verdadeiro profeta. Entre eles há aqueles que creram e entre eles há aqueles que rejeitaram e recusaram essa profecia, tornando-se descrentes.